Bom dia a todos. Quero manifestar aqui a minha honra, a minha alegria de estar aqui neste momento, manifestar os meus agradecimentos pelo convite. A professora Thaís, fico muito agradecido por me dar essa oportunidade de estar aqui. Professora, com uma alegria compartilhar esse momento, cumprimentar os demais professores que aqui estão presentes, cumprimentar os estudantes. Para mim, o tema apresentado, esse encontro para mim é extremamente importante na medida em que existem muitas coisas que nós temos que observar na nossa sociedade e que, na verdade, nós do direito esquecemos ou passamos por cima do roldão. E uma das coisas que eu acho que passamos por cima do roldão a uma pretensa universalidade de direitos é exatamente o direito existente nas comunidades, que não são normas escritas, mas que formaram essa sociedade, ou que deram uma contorno a essa sociedade. Eu gostaria de dizer para vocês que eu vou trabalhar a partir de uma sequência que é o que nós estamos fazendo no nosso curso de Direito de pós-graduação, mas especialmente o meu grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade. É um grupo que nós estamos trabalhando há 7 anos, junto com outros professores, e que tenta fazer uma relação entre a biodiversidade e a sociedade, a cultura, a sociedade e o direito. Então nós vamos ter uma lógica no seguinte sentido. Primeiro eu vou falar sobre biodiversidade, ou seja, veja bem, eu não sou biólogo, eu vou fazer uma relação da importância da biodiversidade. Depois, no segundo momento, eu vou falar da diversidade cultural. E no terceiro momento eu quero colocar aquilo que é o que nós pretendemos realmente aprofundar na nossa pesquisa, que é o caminho que nós vamos chegar, que é a diversidade de direitos. Então, é esse o encaminhamento que eu gostaria de fazer para vocês. A primeira questão primordial, importante, é nós entendermos, nós brasileiros e latino-americanos, entendemos uma coisa. Nós temos uma riqueza imensa, que se chama biodiversidade. Nós estamos num espaço geográfico, num espaço territorial do planeta, com uma riqueza imensa. E a pergunta é, até que ponto nós sabemos valorizar essa riqueza? Até que ponto nós sabemos dar a devida atenção para essa riqueza? Eu sou de uma região onde se planta muita soja. E uma vez eu fiz uma brincadeira de que a soja está invadindo tanto o país que daqui a pouquinho eu vou pegar uma prancha de surf e vou surfando com soja do sul até a Amazônia, de tanta soja que sim. E o que acontece nesse momento? É exatamente porque nós estamos derrubando a nossa riqueza. Nós somos um país onde a floresta deitada tem um valor maior do que a floresta em pé. E isso é um absurdo. Eu diria para vocês assim, que se vocês fizerem um levantamento, nós, só no Brasil, nós temos, só a Amazônia representa 10% das espécies do mundo. E qual é a importância dessas espécies? Ela tem as mais variadas importâncias, inclusive uma fundamental, que é econômica. Mas não é só isso. Evidentemente não é só isso. Porque daí, bom, se nós explorarmos economicamente, está resolvido. Eu entendo que não. Mas o que nós observamos? Que essa riqueza, nós não sabemos usá-la. Ou aqueles que sabem usá-la, nós destruímos eles, o seu modo de vida. Então, é toda essa questão que nós estamos... E isso nos leva a ter que fazer uma reflexão. Uma reflexão que não abarque só a questão da ocupação do território. E você sabe que no Brasil toda ocupação de território sempre foi conflituosa. Mas também
nós temos que questionar a forma de exploração desse território, tá? E principalmente a forma de exploração dos recursos naturais. E quem sabe até dizer por que nós privilegiamos tá? Da tal forma ou outra. Então, temos que pensar sobre isso. Então nós vamos partir de um princípio que, pensando no Brasil, temos claro isso, o Brasil é mega diverso. E essa mega diversidade brasileira, vocês podem ter certeza de uma coisa, ela é alvo da cobiça de grandes grupos transnacionais. E por que ela é alvo da cobiça? Porque dela se pode extrair muito. Mas aí vem novamente a indagação, por que nós não damos a devida importância a isso? Quando eu dei o exemplo de soja, é porque nós temos um problema seguinte. No que se refere à segurança alimentar, nós temos uma tendência de concentrar a produção de alimentos em determinados produtos. E deixando-se, inclusive, de lado algumas variedades de altíssimo valor proteico e que são encontradas nas mais diferentes regiões do Brasil, da América Latina, e que são encontradas nos mais diferentes biomas. E nós pouco valorizamos isso. Entramos naqueles produtos que são privilegiados no mercado internacional. Uma autora chamada Vandana Shiva vai dizer o seguinte, ela vai chamar a atenção a duas principais ameaças à biodiversidade. A primeira é a destruição do habitat em função de megaprojetos como represas, rodovias e atividades de exploração de minérios, muitos deles financiados pelos organismos internacionais e que se situam em regiões ricas em biodiversidade. A segunda, ela vai nos dizer, é a tendência tecnológica e econômica de substituir a diversidade pela homogeneidade na silvicultura, na agricultura, na pesca e na criação de animais. Aí entra aquilo que eu falei antes, que é o privilégio de determinados produtos. Esses são os produtos. Se vocês pensarem, são poucos produtos. Na falta de exportação brasileira, das 6 produtos. Esses são os privilegiados. E esses é que vão ocupar o território, vão ocupar o espaço. No primeiro caso, temos a destruição de vastas áreas de florestas, que além de trazerem prejuízos, às vezes irreversíveis à biodiversidade, desorganizam o sistema de vida de parcelas consideráveis da população local, como os indígenas, ribeirinhos, quilombos, deslocando-os para outras áreas, transformando suas vidas, que são estáveis, mas que provavelmente não são aqueles padrões impostos, jogando, tornando instável, jogando-os na miséria. O que se percebe nesse sistema é a submissão a um sistema mercadológico, na qual as vantagens, evidentemente, ficam com o setor industrial, retirando daqueles a capacidade de se autossustentar. Aqui nós começamos a falar um pouquinho, quando a gente faz essa referência, a questão da agrobiodiversidade. Até que ponto todo esse sistema, baseado em poucas espécies, vai levando à destruição de toda a biodiversidade. Então, aí, quando você pensa em agrobiodiversidade, exatamente, em ampliar esse leque todo. Bom, a partir daí, eu vou partir para a questão da diversidade de culturas. Então, damos importância à questão da biodiversidade. Vamos à questão da diversidade de culturas. Se nós olharmos o mapa da América Latina, ou se determos no Brasil, vamos facilmente observar o quê? A riqueza da diversidade biológica encontrada em seu território. Mas o que dá para observar também? Dá para observar a formação de uma rica diversidade cultural. Citando Leff, abro aspas,
Toda a formação social desenvolve-se numa estreita relação com seu entorno natural. Contudo, a integração da população humana ao seu meio ecológico não resulta de uma relação direta de adaptação biológica, de condicionamento ecológico ou de transformação tecnológica. A sobredeterminação que exerce a dinâmica do capital sobre a transformação dos ecossistemas e a racionalidade do uso dos recursos naturais está sempre condicionada por práticas culturais de aproveitamento dos recursos, que medem as inter-relações entre o processo ecológico e os processos históricos. Fecho aspas. Configura assim a relação entre o ser humano e a natureza. Se num primeiro momento temos a natureza em seu estado puro, logo ela se modifica pela interferência humana. Aí Milton Santos vai nos dizer o seguinte, abro aspas: a primeira presença do homem é um fator novo na diversificação da natureza, pois ela atribui às coisas um valor, acrescentando ao processo de mudança um dado social. Num primeiro momento, ainda não dotado de prótese, que aumenta o seu poder transformador e sua mobilidade, o homem é criador, mas subordinado. Depois, as invenções técnicas vão aumentando o poder de intervenção e a autonomia relativa do homem, ao mesmo tempo que se vai ampliando a parte da diversificação da natureza socialmente construída. O que você quer dizer com isso? Que a relação com a natureza, essa relação que se constrói com ela, não é resultante apenas de uma razão técnica, mas inclui também significações que vão desde o simbólico até as crenças religiosas. Mas veja bem, o primeiro momento do homem não é o de domínio, ele faz uma inter-relação. E o que acontece no momento que nós temos essa sobredeterminação, principalmente da dinâmica do capital, o que vai acontecer? O homem passa a querer ter o domínio e avança no sentido de dar qualquer utilização pouco se importando se é depredatório ou não. Então, assim, nós podemos falar que o uso dos recursos naturais se constrói historicamente. A história vai condicionando a evolução biológica e a reprodução social das populações humanas. De forma similar, o processo evolutivo das espécies é guiado pelas práticas culturais de seleção e aproveitamento dos recursos bióticos. Dessa maneira, a história de uma cultura vai estabelecendo processos específicos de mediação do seu meio geográfico e a articulação de uma formação social com a ordem econômica dominante. Aqui, nós podemos já começar a pensar uma coisa muito interessante, que é um embate de saberes que existe, que é um conflito de saberes. Quais são os saberes? Esses saberes tradicionais, saberes que os povos ao longo do tempo criaram, e o saber científico. É um embate entre aquilo que se diz o novo e o velho. Mas evidentemente que essa expressão ela tem lá algo a ser pensado. Esse conhecimento, que ao longo do tempo foi construído, ele é o conhecimento tradicional, base circular da formação da sociedade, calcada principalmente na diversidade de culturas. De outra, a ciência moderna, que postula sua primazia, já que sua validade tem como origem a aplicação de métodos cientificamente comprovados. Então ela postula sua primazia. Monta-se uma lógica perversa, onde só é válido aquilo que se constrói a partir dos cânones científicos. A diversidade cultural e de pensamento é sufocado por uma única visão de ciência, que aqui chegou pela mão dos conquistadores. Caminhando no tempo, podemos anotar que o avanço científico que combinou com a modernidade, na qual a ciência se transforma em uma única forma de conhecimento válido, aí eu abro aspas citando Boaventura, foi um processo longo e controverso e que para seu desfecho contribuíram não só razões epistemológicas, mas também fatores econômicos e políticos. É a aproximação da ciência com o capital.
E vejam bem, o conhecimento que está em determinada população, de repente passa a ter um dono. Isso nós podemos observar muito na agricultura. Nas minhas aulas de agrária e ambiental, quando eu converso com meus alunos, principalmente na agrária, eu digo o seguinte: houve um momento que o agricultor bastava-se por si mesmo. Nesse momento, não. Por quê? Porque o conhecimento não está mais com ele. Tem um outro que é o dono desse conhecimento. E aí esse agricultor vai ter que fazer exatamente aquilo que é o dono do conhecimento determina, aquilo que o dono do conhecimento determina. E isso foi dado por esse avanço técnico-científico. Eu não estou fazendo nenhuma apologia contra o avanço técnico-científico. O que eu estou querendo colocar é uma linha de raciocínio. Certo? Então veja bem, o que ocorre hoje? Se você observar, né, a relação que se dá entre aquele que detém o conhecimento e aquele que produz, é uma relação de domínio. Se nós conversarmos com os agricultores mais antigos e perguntarmos para ele: você quando plantava, você fazia um contrato com uma empresa? Evidentemente eles vão dizer não. Mas hoje, para você plantar soja, você faz um contrato. O que significa isso? É uma relação de dominação. Muito bem engendrada. E isso é dado pelo conhecimento científico. O que tem valor é o conhecimento científico. Aquele conhecimento acumulado ao longo do tempo não tem mais nenhum valor. Esse não é nada. Mas isso é uma forma de dominação, né, que se apresenta. Eu vou pular um pouco porque já me avisaram do tempo. Aí eu quero partir agora para o terceiro raciocínio. Eu falei da biodiversidade, falei da cultura, e aqui tentando ressaltar o seguinte: como nós temos uma grande diversidade biológica, nós também temos uma grande diversidade de culturas. E isso propiciou que o homem, nessa interação com a natureza, criasse sistemas sociais que lhe permitem viver. Agora, o ponto da nossa pesquisa, o ponto que nós queremos chegar é exatamente trabalharmos com a questão desses direitos que emergem nessa relação entre o homem e a natureza. Certo? Bom, se nós pensarmos historicamente, houve uma conquista do território, né, por portugueses e espanhóis na América Latina. Agora, qual é a primeira coisa que eles fizeram? A imposição de um direito. Eles impuseram aos povos indígenas normas constitucionais que fundaram os estados. Agora, são normas que ignoraram esse segmento humano que aqui vivia, mesmo sendo esses a maioria em termos populacionais. Segundo Claveiro, as condições da época traziam em sua estrutura, veja o contrassenso, a predicação da liberdade e o respeito aos direitos humanos, mas contraditoriamente não se dirigiam a todos os que habitavam o território reconhecido como nacional, não havendo reconhecimento dos indígenas como cidadãos, o que determina enorme prejuízo em termos jurídicos. O exercício de direitos ou a condição de sujeito de direitos só se daria pela integração ao sistema civilizatório imposto pelos colonizadores. As perdas pelo não reconhecimento de seus direitos vão desde a negação de sua condição natural de cidadão, por ser o habitante original nativo, por ser um habitante original nativo, até a negação do espaço pela expropriação de suas terras. Essa mudança, constitucional ou legal, começa por ignorar o espaço indígena, que se preocupa com sua expropriação, com a expropriação massiva de terras e recursos que ela implica. O que se coloca como essa observação
É o problema da imposição de um sistema jurídico em que se leva em conta a apropriação individual da propriedade conforme os cânones da ordem liberal. Impossível de ser aplicado aos povos indígenas, pois na sua visão de mundo, ao conceber suas sociedades, só admite a propriedade no sentido coletivo. Então, veja bem, o que nós temos aí, né? Uma imposição de toda uma ordem jurídica, que é estranho àqueles que aqui vivem. Agora, vejam bem, isso não se aplica somente aos povos indígenas. Nós podemos falar do tempo da conquista desses territórios, mas vejam bem, nós não podemos esquecer, por exemplo, os imigrantes pobres, que aqui aportaram se apresentando como trabalhadores livres. A eles foi dado um tratamento igual, da mesma forma desumana, principalmente por dificultar o acesso à terra, como pode se ver pela edição da Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850 ela serviu para duas coisas. Primeiro, impedir o trabalhador livre o acesso à terra. E segundo, vender a terra para esse imigrante, mas para ele ter, como ele era pobre, ele não tinha condições de comprar. O que acontece? Ele é obrigado a servir de mão de obra nos grandes sistemas de plantation. Observa-se essa situação quando o exame sobre os conhecimentos dos povos tradicionais, cuja titularidade está na coletividade e não na forma individual, ou seja, esse bem é transmitido de geração a geração, que podem livremente dispor dele, sem prestar contas ou pagar pelo seu uso. É uma noção de propriedade totalmente diferenciada do que é expresso pelas normas contidas nos códigos de direito civil, pois essa sempre evoca o sentido individual da posse, enquanto aquela é construída a partir de valores, costumes e usos compartilhados por toda a coletividade. Tendo em vista essa distinção de direitos, o individual versus o coletivo, pode-se pensar sobre o confronto entre dois modelos de uso dos recursos naturais. O primeiro, urbano-industrial, desenvolvimentista, que se baseia na utilização intensiva dos recursos, seja para a indústria, minério, madeira, etc., seja na agricultura extensiva e intensiva, seguindo um padrão insustentável de produção. No segundo, as comunidades locais que vivem do extrativismo, da agricultura de subsistência, da pesca, cuja utilização dos recursos se dá de forma sustentável, onde o território é ocupado a partir de formas próprias de organização social, onde o que prevalece é o sentido coletivo. Transportando para todas as questões para o direito, nós temos que pensar esse direito que ele seja reflexivo diante dos modelos tradicionais, ao mesmo tempo em que postula uma nova percepção, onde os saberes herdados de nossos ancestrais permitam a construção de um direito que, antes de tudo, seja coletivo, decorrente de um desenvolvimento que se firma como social e ambiental. Ora, a observação disso tudo que nós vimos até agora nos leva a concluir que se está diante de um grande desafio. Pensar no nosso futuro a partir de uma percepção socioambiental, que aponta para a conciliação da proteção da biodiversidade e desenvolvimento. Isso significa repensar o sentido do desenvolvimento, não podendo esse estar baseado na destruição da natureza e na perda da biodiversidade. É necessário incorporar novos valores, dito de outra forma, ter um novo paradigma. Daí pensarmos no direito da sociobiodiversidade, que é o que eu trabalho lá na minha universidade. O direito da sociobiodiversidade é baseado na relação entre biodiversidade e cultura, cujo resultado é a emergência de formas sociais originárias da vivência popular e suas práticas sociais. Práticas essas que, com o passar do tempo, se enraizam de tal forma
que passam a ter caráter normativo, já que aceitas como referências obrigatórias nas diferentes atividades dessas comunidades, seja nas relações de trocas, nos contratos, nas relações interpessoais e, principalmente, na utilização daqueles bens que a comunidade dá um sentido coletivo ao seu uso. É a opção por uma normatividade não oficial. Esta oficial é excludente, mas o que se busca é aquela outra, de sentido coletivo, em que todos aproveitam. Pensar nessa normatividade, e é aqui que eu falo, esses direitos, essa diversidade de direitos, é quando me refiro à normatividade, estou me referindo a isso. Então, pensar essa normatividade ou essa diversidade em direitos, de origem espontânea nas comunidades, tem um sentido duplo. E isso aqui é o que nós queremos, no futuro, a pesquisa vai encaminhar nesse sentido. Entender esse sentido duplo. Primeiro, o de resistência. Entender a existência desse direito como uma resistência, como uma forma de luta. E aí poderemos no futuro trabalhar com o sentido de colonialidade. Agora, o outro sentido é o de emancipação. Pensarmos esse direito também, além da resistência, como uma forma de emancipação. Por isso, pensamos o direito da sociobiodiversidade como emancipatório. Meu tempo encerrou. Eu gostaria de dizer mais algumas coisas, mas eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.